Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero encontrar todos vocês bem e com saúde. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de matemática aqui do Eixo 4. Estava um pouquinho distante de vocês esses últimos dias. Na verdade, tive um probleminha com o aparelho que eu gravava as aulas, mas já consegui resolver. Estou com um aparelho novo. Acho que até a qualidade do áudio ficou melhor, a câmera também está outra coisa. Então, voltando aqui às nossas aulas. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai aprender então sobre as formas geométricas, tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Olha só o slide. Vamos aprender então sobre as formas geométricas e dando um foco maior aí sobre o quadrado, tá? Então, só a critério de informação, o que é que iríamos aprender na nossa aula hoje? A gente vai aprender o que vem a ser, né, as formas geométricas. A gente vai entender também sobre as formas planas, formas não planas e, por fim, a gente vai estudar um pouquinho sobre o que vem a ser o quadrado, né? Muitos de vocês já devem ter noção do que vem a ser, mas do ponto de vista matemático, o que é o quadrado. Então vamos lá. Gente, hoje tudo ao nosso redor possui um formato. Então, por exemplo, aqui do meu lado eu tenho um caderninho, né, um bloco de notas, como vocês podem ver aqui na câmera. Esse bloco de notas, ele possui um formato. Ele é formado por 4 lados, né? Ele é retangular. Aqui eu também tenho meu celular. Meu celular também é um outro objeto que eu tenho no meu cotidiano e ele possui um formato. Ele tem 4 lados, né? 4 linhas que o formam e ele possui um formato também retangular. Então, tudo que está ao nosso redor, em nosso cotidiano, possui um formato. E a gente tem uma área do conhecimento que é responsável por estudar isso, que é a geometria. Então, a geometria é uma área da matemática que é responsável por estudar as formas e as figuras geométricas. Então, professor, o que vem a ser as formas geométricas? Formas geométricas, pessoal, nada mais é do que o formato das coisas que observamos sendo aí constituídas por um conjunto de pontos. Professor Pedro, não entendi. Você falou que as formas são formadas, então, por retas, né? Como você deu o exemplo do celular. O celular possui 4 retas. Por que agora está falando que são constituídas por um conjunto de pontos? Pessoal, eu falo isso nada mais nada menos para contextualizar, observe essa figura aqui, que toda forma geométrica é formada por linhas, sendo que essas linhas, só para a gente ter uma noção, vai unir alguns pontos. Então, observem, por exemplo, no triângulo, o triângulo amarelo. Ele possui 3 pontinhas, né? Imaginem que em cada pontinha dessa a gente vai ter um ponto. E a gente vai ter também linhas que vão unir esses pontos. Então, 3 linhas vão unir os 3 pontos, dando origem ao triângulo que possui 3 lados. A mesma coisa é o quadrado. Imagina que a gente tem 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Unindo, então, observe aqui na câmera, ó. Unindo, então, esses 4 pontos, a gente vai ter linhas que vão dar origem à forma do quadrado. Com retângulo, a mesma coisa. Com o trapézio, esse de roxinho aí, a mesma coisa. Então, nada mais, as formas geométricas nada mais são do que formas são constituídas por pontos, onde esses pontos vão ter retas o ligando, tá? E aí, dentro da geometria, a gente pode classificar as formas geométricas de 2 formas. A gente tem aí, então, as formas geométricas planas e não planas. As formas geométricas planas vão ser estudadas pela geometria plana. E as formas geométricas não planas vão ser estudadas pela geometria espacial, não é não plana. Não plana, de certo modo, não é um termo errado. Porém, é a geometria espacial que vai estudar as formas não planas. Mas, professor, o que vem a ser, então, formas planas e formas não planas? Observem. Gente, quando a gente pega, por exemplo, um papel, e eu vou desenhar o caderninho que eu mostrei para vocês, ó, e eu vou desenhar um quadrado nesse caderninho. Quando eu desenho um quadrado nesse caderninho, acho que não dá para ver, tá muito claro, né? Mas imagine que eu desenho um quadrado num papel. Esse quadrado vai ter 4 lados, e se a gente coloca ele em pezinho, a gente vai poder perceber que ele possui altura e largura, não é? Então, aquilo ali é uma forma plana. Formas planas, então, vão ser aquelas formas que, ao serem representadas, ficam totalmente inseridas em um único plano. A gente tem aqui, então, um único plano, né? O papel, eu consegui desenhar esse quadrado, e ele apresentou 2 dimensões, comprimento e largura, também chamado de altura e largura. E as formas planas, elas podem ser classificadas tanto em polígonos como em não polígonos, tá?
Vou trazer aqui o conceito de polígono de uma maneira mais ampla, mas as figuras que são não polígonos vão ser nada mais nada menos do que aquelas formas geométricas não delimitadas totalmente por segmento de reta. Então a gente viu que, por exemplo, o quadrado ele é formado por quatro retas que, ao se unirem, dá origem à forma. Se eu tiver, por exemplo, um risco, esse risco não formou uma figura fechada, não é uma reta, então ele vai ser um não polígono. Já os polígonos, observem aqui, vão ser as figuras planas fechadas, delimitadas então por segmento de reta. Então, um triângulo, um quadrado, um retângulo. Como eles são delimitados por segmento de reta, tem que ser reta, apesar de ser fechado, o círculo não é considerado um polígono, porque ele é fechado, porém ele não é formado por retas. Então ele vai ser um não polígono, tá? Mas toda aquela forma que é fechada por retas vai ser chamada de polígonos. E esses segmentos são retas que formam seus lados, né? E conforme o número de lados, os polígonos recebem nomes próprios. Professor, o que vem a ser isso? De acordo com a quantidade de lados que aquela forma geométrica vai ter, eu vou dar um nome específico a ela. Por exemplo, se eu tiver uma forma geométrica formada por três lados, como vocês podem ver na tela, vai ser chamada de triângulo. Se eu tiver agora uma forma geométrica formada por quatro lados, vai ser chamada de quadrilátero. Quadri vem de quatro. Se eu tiver aí uma forma geométrica formada por cinco lados, vai ser chamada de pentágono. Pente vem de cinco. Pentágono. De seis, hexágono. De sete, heptágono. De oito, octógono. De nove, eneágono. E de 10, decágono. Tá? Então, a depender da quantidade de lados que eu vou ter naquela forma geométrica, eu vou dizer o seu nome. E que a gente precisa ter atenção com uma coisa, tá? Quando eu tenho uma forma geométrica, que ela é fechada, é formada por segmento de reta, possui quatro lados, eu vou denominar ela de quadrilátero. Muitos de vocês podem falar, professor, aquilo ali está errado. Aquela forma ali eu conheço. Ali não é quadrilátero, não, ali é um quadrado. Sim, nesse caso está correto. A forma que está aí na imagem, ela é um quadrado. Mas quando eu me refiro a uma forma geométrica com quatro lados, eu obrigatoriamente tenho que me referir a ela como quadrilátero. Por quê? Porque eu tenho formas geométricas formadas por quatro lados, mas não são quadrados. Observem aqui, ó. Eu tenho a primeira forma aí, paralelogramo. A segunda já é um quadrado. A terceira já vai ser retângulo. A quarta imagem vai ser losango. E as últimas, trapézio. Então, a gente tem aí formas geométricas que possuem quatro lados, mas nem todas são um quadrado. Então, quando eu me referir à forma geométrica de quatro lados, eu tenho que dizer, é um quadrilátero, tá? E aqui entra um ponto interessante. Todo quadrado é um quadrilátero. Porém, nem todo quadrilátero é um quadrado. Porque eu posso ter uma imagem que possui quatro lados, porém não seja lados iguais, sendo aí um quadrado, tá? Então, todo quadrado é quadrilátero, porque tem quatro lados, porém, nem todo quadrilátero é um quadrado, porque os lados podem ser diferentes, como é o caso aí do quadrilátero irregular. A gente tem quatro lados, mas são medidas completamente diferentes, tá? Então, não esqueçam disso. E aí, como eu falei, vai ser a quantidade de lados daquela figura que vai definir o seu nome. Então, três lados, triângulo. Quatro lados, quadrilátero. Cinco lados, pentágono. Nove lados, eneágono. 10 lados, decágono. 12, dodecágono. E 20 lados, icozágono. Beleza? Então, vai ser a quantidade de lados daquela figura que vai definir o seu nome. Como eu falei, a gente tem então, dentro das formas geométricas, as formas planas e as formas não planas. Quando eu me refiro agora às formas não planas, eu estou me referindo àquelas figuras que são formadas por três dimensões. Observem que nessa primeira imagem aqui a gente tem um segmento de reta, tá? É só um tracinho. Ele possui uma dimensão. Pode ser, por exemplo, largura. Se ele fosse em pezinho, seria altura. Mas está deitado, né, na horizontal, vai ser largura. Quando eu uno
4 segmentos de reta, eu vou ter aí formado agora o quadrado. Porém, apesar de ter 4 retas, eu vou ter esse quadrado aí. Eu vou ter a largura do quadrado e vou ter a altura dele. Então, eu tenho uma figura formada por 2 dimensões. Quando eu olho o cubo é uma forma geométrica formada por vários quadrados. Porém, ele vai ter mais de 2 dimensões. Ele vai ter, de fato, largura, ele vai ter altura, porém ele vai ter uma outra dimensão que é a profundidade, tá? Por muitos chamado também de comprimento. A depender da sua análise, você vai definir se é comprimento, altura, largura, ou então comprimento, altura e profundidade. Mas o fato é que quando eu tenho aquela imagem que possui 3 dimensões, eu vou ter aí uma forma não plana. Então, por exemplo, o cubo deixa de ser igual ao quadrado. Enquanto no quadrado a gente tinha largura e altura, no cubo a gente vai ter largura, altura e profundidade. Ou então comprimento, altura e largura. Então, formas planas são figuras com 3 dimensões. Partindo então para o quadrado, a gente vai ter então o quadrado como uma forma geométrica que faz parte da geometria plana. Ele vai ser então um polígono convexo que possui 4 lados. Esses 4 lados possuem medidas iguais, tá? Então, em outras palavras, o quadrado vai ser uma figura geométrica plana que possui 4 lados congruentes, tá? Congruente é um termo da matemática que a gente usa para se referir a lados iguais e possui aí 4 ângulos retos. Ângulos retos, como a gente já viu em algumas aulas, são aqueles ângulos que possuem 90 graus. Então, dessa maneira, ele também é chamado de quadrilátero. Então, todo quadrado é quadrilátero, mas nem todo quadrilátero vai ser um quadrado. Por ele possuir, então, 4 lados, observem nesse caso aqui, ó, o quadrado ele possui 4 lados. Esses 4 lados ficam retinhos, ó, um paralelo ao outro. Então, eu tenho um lado aqui, o outro aqui, tá paralelo. E eu tenho outro aqui, o outro aqui. Ele também está paralelo. Então, eu vou ter 4 lados que são paralelos entre si. Por eles possuir lados paralelos, todo quadrado vai ser um paralelogramo. Isso significa que os lados opostos de um quadrado são paralelos. Então, ele vai ter aí algumas propriedades, tá? Primeiro caso, os lados opostos vão ser congruentes, né? Então, vão ser iguais. Segundo, os ângulos opostos de um quadrado ou de um paralelogramo também são congruentes, também são iguais. Então, num quadrado, por exemplo, os ângulos opostos possuem a mesma medida de 90 graus. E, por fim, os ângulos adjacentes do paralelogramo são suplementares, ou seja, a soma deles é igual a 180. Então, no quadrado, por exemplo, quando eu falo ângulos adjacentes, são aqueles que ficam do lado do outro, tá? Então, em um quadrado, eu vou ter os 4 ângulos de 90 graus. Esses 4 ângulos eles vão, ao ser somados, vai dar 360. E quando eu tenho ângulos adjacentes, um do lado do outro, quando eu somo um com o outro, vai dar 180, tá? Então, o quadrado faz parte da geometria plana, é uma forma plana, possui 2 dimensões, que é a largura e a altura, possui 4 lados iguais, 4 ângulos iguais, todo quadrado é um quadrilátero, mas nem todo quadrilátero é um quadrado, tá? Então, pessoal, no que se refere a quadrados, finalizamos por aqui. Espero que tenha sido uma aula muito proveitosa para todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.